sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para dar continuidade a esse documentário que tem repercutido bastante. E nós estamos aqui, alguns participantes bem importantes que fizeram parte desse documentário, pessoas, autoridades, assistente social, participante do grupo reflexivo. E a gente está aqui para trocar uma ideia sobre esse tema tão relevante nos dias de hoje, que é a violência doméstica. Eu quero contar um pouquinho só nessa abertura de como é que surgiu esse projeto, né? Como surgiu a ideia de fazer esse documentário. E seria correto dizer que esse documentário ele surgiu numa sala de fisioterapia, onde a minha esposa é fisioterapeuta e ela atende já a doutora Leila, também fez parte desse documentário já há alguns anos. E ali a minha esposa mencionou sobre um caso de violência doméstica, ali elas começaram a conversar, ter essa troca de ideias sobre o caso, e a doutora Leda trouxe algumas estatísticas, né, de alguns casos na nossa região, e aquele número espantou minha esposa e ela compartilhou comigo. E essa estatística, esses números tão agravantes me causaram um certo desconforto, porque até então eu não tinha consciência dessa realidade. Então isso de alguma forma me causou um desconforto e eu pensei comigo mesmo, eu fiz uma reflexão, o que eu estou fazendo como sociedade para de alguma forma combater isso? Porque muitas vezes são pessoas que estão do nosso lado, que a gente menos espera, nosso vizinho, alguém da nossa família, algum amigo próximo, que a gente sequer se dá conta que está passando por um ciclo de violência doméstica, né? Então ali surgiu o desejo de criar algum material com aquilo que eu sei fazer de melhor, com as minhas ferramentas, né, com o meu talento, para poder trazer, para a gente poder comunicar, a gente trazer esse tema à tona, para que mais pessoas possam olhar o quão agravante esses números, né, e o quão importante é falar sobre violência doméstica. É um tema muito urgente e necessário para os dias de hoje. Então, ali começou o desejo, e algumas semanas depois surgiu a oportunidade de eu fazer um projeto, escrever um projeto pela Lei de Incentivo à Cultura com o Fundo Municipal. Então eu pensei, por que não? E foi onde então eu escrevi o documentário, tive a ajuda, né, de muitas pessoas, inclusive uma delas está aqui hoje, que é a Joelma, assistente social. Já agradeço muito pela ajuda, todo o apoio que ela me deu. Se não fosse ela, acho que talvez esse documentário não teria sido realizado com tanta excelência, né? Cada participante que fez a participação desse documentário trouxe, né, a sua experiência dentro da sua área de atuação, tudo com muita excelência, e eu fico muito honrado hoje em poder ter, né, alguns desses participantes aqui para poder trocar uma ideia sobre esse tema tão importante, né? Então eu queria poder já começar a apresentar cada um de vocês, né, começando então pela doutora Quitéria. Doutora Quitéria, seja muito bem-vinda, é um grande prazer tê-la aqui conosco, queria que tu pudesse se apresentar para as pessoas. Obrigada, Kevin. Eu cumprimento você, cada uma das pessoas que está aqui presente, cada uma das que nos assiste. A autoapresentação é sempre algo desafiador, né? Eu vou resumir dizendo que meu nome é Quitéria, eu moro em Blumenau, eu sou juíza de direito há 25 anos, atuo na primeira vara civil, encantada pelo tema da mediação, entendo que o que me trouxe esse interesse, o que despertou em mim esse interesse pela mediação, é o desejo de ver a sociedade convivendo melhor, estabelecendo relações mais harmoniosas e, por isso, procurando compreender um pouco mais sobre o ser humano que está envolvido em tantos conflitos, em tantas formas diferentes de violência. Me vi estudando psicologia, me formei recentemente, então me apresento dizendo que sou uma pessoa curiosa sobre o ser humano e procurando sempre aprender um pouco mais, para de alguma forma contribuir para isso que você acabou de dizer, que é a missão que eu escolhi de vida também. Muito bacana, muito obrigado pela tua presença. Então, vou apresentar aqui a Joelma. Se apresente, Joelma, por favor. Então, olá a todos, eu sou a Joelma, eu sou assistente social. Eu trabalho no município de Indaial há 20 anos e também sou profissional liberal. Atuo como perita ao judiciário e prestadora de serviço para entidades não governamentais, para empresas, como assistente técnica para escritórios de advocacia. E nesse meio, qual é o propósito, né, do serviço social, do assistente social? Seja no atendimento à mulher vítima de violência, seja a outros tipos de violência também. A gente sempre busca aquilo que a gente chama de justiça social, né? Então, o assistente social, ele faz o quê? Ele elucida, ele identifica aquilo que a gente chama de
expressões da questão social, ou seja, o que está por trás daquela violência, né? Tem pobreza, tem cultura de agressividade, tem a necessidade de ressignificar relacionamentos. Então, o trabalho do assistente social, independente do seu campo de atuação, seja governamental ou não governamental, ele busca acolher as pessoas e ressignificar trajetórias de vida, pensando em relacionamentos saudáveis e na justiça social. Muito bacana, muito obrigado pela tua presença. E nós temos aqui nada mais, nada menos do que ela, a doutora Leila. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Kevin. Bom dia a todos, colegas Quitério, colegas já da época de faculdade, Joelma, conhecendo colega também aqui, que participou do documentário. Eu sou juíza de direito há quase 30 anos e praticamente toda a minha carreira eu trabalhei com processos na vara criminal ou processos atinentes à área criminal e recentemente, ou não tão recentemente, estou já há 15 anos aqui na comarca de Indaial, exclusivamente trabalhando com processos crimes. E a minha proximidade com o tema da violência doméstica com certeza advém de toda esse histórico, né, de ocorrência de violências domésticas, que é muito mais comum que as pessoas imaginam, principalmente quem trabalha na área criminal. E me causa assim, sempre muito espanto, porque a gente que trabalha na área parece que se torna corriqueiro, né, a questão do tema de violência doméstica, mas quando a gente fala para as pessoas, e esse contato com o Kevin, com a Adriana, poxa, mas isso está aí no dia a dia, no lado de vocês, e muitos não percebem. Então, essa minha experiência na área criminal me traz esse olhar e com certeza essa participação aqui, então fico muito feliz por estar podendo colaborar. Perfeito, muito obrigado pela sua presença. E nós temos também aqui a presença do Gleison, né? Ele que faz parte do grupo reflexivo para homens. Gleison, muito obrigado pela tua presença. Por favor, se apresente. Gleison, né? Como já disse, algumas pessoas me chamam pelo sobrenome, Líbano e tal. Mas eu estou muito feliz mesmo, né, de estar aqui. Agradeço ao Kevin, a Joelma também, que entrou em contato comigo, né? A presença também das doutoras, doutora Quitéria, doutora Leila, você, Joelma, o Kevin aí, com esse trabalho lindo, maravilhoso, que faz, de fato, que isso possa ser um assunto extremamente discutido, no bom sentido, que quando nós falamos sobre a questão da violência doméstica, tem aquela questão, a mulher, né? Pô, sempre a mulher ali é agressiva. Mas precisamos tocar onde começa o problema. São os homens, nós homens, em sua maioria, somos nós que praticamos essa violência. Então temos que tratar os homens. E os grupos reflexivos, eles têm um resultado gigantesco nessa questão. Então, fico muito feliz mesmo de estar aqui, de poder representar as pessoas que fazem acontecer os grupos reflexivos para homens. Muito bacana, muito bacana. Falando um pouco ainda do documentário, eu digo assim que foi um grande desafio, porque é um tema do qual eu não domino, né? Então, quando eu comecei a me aprofundar no tema, comecei a buscar a questão dos índices, dos números, eu fiquei assim, ainda mais espantado de como eu já tinha ficado no início, né? Porque é um tema que exige muito carinho, é um tema que exige muita compaixão, né? Porque nós estamos lidando com pessoas que estão sendo violentadas, não só violentadas fisicamente, mas violentadas no seu emocional, né? E uma coisa também que me chamou muita atenção, né, uma das falas da doutora Quitéria sobre a questão da morte, né, causada na pessoa, e não a morte física apenas, mas a morte de quando ela é agredida
seu psicológico é agredido, né? Então tem essas vertentes. Isso é uma coisa que a gente vai conversar sobre isso, né? Inclusive chegou bastante relatos a respeito dessa fala de uma pessoa, uma conhecida, e ela trouxe essa questão de como ela foi tocada pela tua fala nessa questão de quando tu abordou sobre a morte, né? A morte que causou nela, né? Então foi um relato, inclusive, que eu vou até compartilhar mais para frente na minha rede social, com a permissão dela, obviamente no anonimato. Mas me causou assim... eu me senti com a sensação de dever cumprido, porque todos os relatos que têm chegado até mim até agora, em uma semana da estreia do documentário, tem sido algo muito positivo, de pessoas que estão assistindo, estão sendo tocadas, estão trazendo os depoimentos para mim, né, para a gente. Tem gente que está falando através com a Joelma, através da minha esposa, então amigos vindo relatar, poxa, o fulano assistiu o teu documentário e está sendo tocado, relatou isso. Então eu estou percebendo assim como esse documentário ele está sendo uma voz, né, para as pessoas que hoje talvez estejam atualmente passando por um ciclo de violência doméstica ou que já passaram um determinado tempo na sua vida, na sua história, né? Uma violência doméstica ainda existem aquelas marcas, né? Inclusive, uma das pessoas, das vítimas que nós entrevistamos nesse documentário é uma pessoa já que aparentemente já rompeu com o ciclo, né, de violência doméstica, e eu perguntei para ela, olha, é tranquilo para te falar, porque depois da primeira experiência, depois da primeira vítima que eu gravei, eu fiquei um pouco receoso, porque eu vi que a mulher ela estava muito nervosa. No dia a gente foi gravar lá na FURB, né? Ela estava muito nervosa, ela estava tremendo, e isso me deixou muito desconfortável, porque, sabe, fazer a pessoa relembrar às vezes aquele acontecido é uma coisa muito ruim para ela, né? Então eu não queria causar esse sentimento ruim na pessoa, sabe? De ela ter que relembrar. Então, por isso que a próxima pessoa que eu fui gravar, a próxima vítima, perguntei para ela, tu se sente confortável em gravar? Tá legal para ti? Tá bom para ti? Não, eu já superei, tá tudo certo. Só que no dia que a gente foi gravar, a gente foi para um local escuro e tudo mais, porque eu não posso mostrar o rosto dela. E ela começou a depor ali, né? Trazer o depoimento dela, da história dela. E passando ali um determinado tempo, eu vi que ela começou a já ficar um pouco desconfortável, né? A gente já começou a sentir uma fala tremida, a gente já começou a sentir um clima um pouco mais pesado. Então, a gente percebe que, às vezes, a mulher, ela vivenciou o ciclo de violência doméstica, mas ainda carrega aquelas marcas, né? Exato. Então, isso é algo muito ruim. Isso precisa ser tratado, ela precisa de um amparo, né, psicológico, um amparo terapêutico, para que ela consiga de fato vencer essas feridas, né? Porque fiquem apenas marcas, né? Ela vai olhar para a marca, ela vai relembrar aquilo que ela vivenciou, mas aquilo já não machuca mais ela. Muito pelo contrário. É uma história, é um testemunho de vida que ela pode compartilhar com outras mulheres, dizendo que ela conseguiu romper com o ciclo, dizendo que a vida dela agora é totalmente diferente, né? Então esse é um dos objetivos desse documentário. É poder dar voz a essas mulheres para que elas possam olhar e dizer, poxa, eu não estou sozinha. Porque uma coisa que eu percebi é que a mulher que vivencia esse ciclo, ela vive um ciclo de medo, né? De tormenta. Então, muitas vezes essas mulheres, elas têm medo, às vezes, de denunciar o seu abusador, né? De denunciar aquela situação por medo de ser morta, né? Por várias questões, né? Então, hoje eu estou com vocês aqui que são profissionais que lidam com esse tema diariamente e vocês vão poder falar com muito mais propriedade do que propriamente eu, né? Então, eu gostaria primeiramente de começar por um tema um pouco mais jurídico, e eu queria fazer uma pergunta para vocês, juízas, né? Como é que a Lei Maria da Penha, ela impacta, né, nessa questão da redução da violência doméstica dentro da execução de vocês, com a experiência que vocês têm, né, em tantos anos, o que vocês têm a dizer sobre essa questão da Lei da Maria da Penha, o quanto essa lei tem impactado na vida das vítimas, né, e também na questão da redução da violência doméstica? Bem, eu vou começar a responder dizendo que a Lei Maria da Penha ela trouxe várias mudanças de paradigma no tratamento sobre o tema, desde a criação de medidas protetivas que permite ao juiz já de pronto determinar ações cautelares para evitar que aquela vítima possa continuar sendo
vitimizada pela agressão física ou psicológica, como o afastamento do agressor do lar, como a proibição do agressor entrar em contato ou manter proximidade com a vítima. Algumas outras medidas também de cunho de proteção patrimonial, de proteção em relação a filhos, né, que é uma demanda que sempre é muito delicada nas situações de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela mudou o paradigma ao determinar que o tema sobre violência doméstica não fosse mais tratado nos juizados especiais. Ela trouxe também a alteração da questão do crime de lesão corporal, que anteriormente dependia da representação da vítima para seguir um processo crime. Então, isso deixou de ser assim, passou a ser um crime que independe da vontade da vítima, do Estado aplicar a lei, punir o agressor. Enfim, trouxe uma série de mudanças, trouxe também a possibilidade dos tribunais criarem as varas de violência doméstica, enfim, e daí se construiu outros trabalhos também que vêm sendo construídos. A Lei Maria da Penha ainda é um caminho em construção, considerada uma das leis sobre o tema melhores do mundo, está entre as 3 melhores, mas a gente ainda tem muitos desafios para a própria construção de políticas de atendimento, porque ela não depende só do enfoque judiciário, mas também, pela complexidade do tema, uma abordagem e soluções que também são construídas em outros setores, porque a rede de atendimento ela não é só judicial, ela depende de outros mecanismos da segurança, do serviço social, da psicologia, enfim, do trabalho com o agressor, mas a própria criação também das medidas educativas Exato. Em relação aos agressores também é uma evolução que foi trazida pela lei. Ela tem uma gama de ações que permitem tratar o tema e combater o tema. E me parece que a questão, quando a gente fala em redução da violência doméstica, a gente ainda tem muito caminho a se colher, porque quanto mais luz nós estamos colocando sobre esse tema, mais ele está aparecendo. Então, a sensação de que aumenta-se os índices ou que existe mais, na verdade, é porque a gente está olhando mais sobre situações que muitas vezes no passado nem era olhado como violência. Então, questões sobre o abuso psicológico, o controle abusivo, por exemplo, de um homem em relação à sua mulher, à sua esposa, tudo isso hoje está se colocando assim, poxa, mas isso pode ser considerado uma relação abusiva? Isso pode ser considerado um crime? Então, parece que, antagonicamente, a Lei Maria da Penha faz dar a sensação de que a violência doméstica aumenta mais, mas, na verdade, sempre que estamos discutindo sobre o tema, e documentários como o seu, Kevin, colocam luz sobre esse assunto que às vezes fica nos escondido, né, dentro, entre 4 paredes ou entre uma casa, que não é levado para a sociedade, não é visto pela sociedade. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que é importante pontuar, é essa questão da cultura, né? De uma pessoa leiga falando, que é um neném ainda nesse assunto, eu vejo assim que eu lembro relatos dos meus avós, né, de como que era o relacionamento, de como que o homem tratava a mulher antigamente, né? Antigamente era muito a questão da roça, né? As crianças eram educadas de formas diferentes, muito diferente do que são educadas hoje. Mas antigamente eu vejo assim por relatos de pessoas próximas e família, de que o homem tratava a mulher de uma forma muito ríspida,
como se ela fosse um capacho, como se ela tivesse que obedecer a todas as ordens dele, né? Então eu vejo que isso é uma questão cultural ainda que perpetua até hoje. A gente vê isso em muitos lares, muitas famílias, né? Essa cultura. E, inclusive, me veio agora à mente uma lembrança de uma novela, eu não lembro o nome da novela, mas essa cena é uma cena muito famosa, onde o cara, a novela se passa numa época antiga, onde ele fala para a mulher dele assim, se prepare, eu vou lhe usar. Não sei se vocês lembram desse trecho dessa novela. Então, até virou um meme, né, esse trecho. Então, isso, querendo ou não, é uma novela que está expressando ali, mas é uma realidade que foi vivida e ainda é vivenciada aí nos dias de hoje. E eu vejo isso, não sei se é correto falar, mas vejo que isso é uma cultura, né, que se perpetua até os dias de hoje. Então, assim, doutora Quitéria, queria te perguntar, o que você poderia falar, né? Qual reflexão tu acha que a gente poderia trazer a respeito dessa cultura, que é uma cultura que precisa ser combatida, né? É uma cultura, podemos talvez até certo dizer que é uma cultura machista, né? De que o homem ele tem o poder sobre a mulher, né? De que ele tem a autoridade sobre a mulher. E como é que a gente pode combater isso? Como é que a gente pode refletir a respeito disso para que a gente tenha meios, né, ferramentas para serem utilizadas e a gente consiga quebrar essa cultura? Inegavelmente é uma cultura machista, né? O machismo faz parte da nossa história e você relatou cenas de um cotidiano não muito distante, alguns retratados em novelas, outros vêm à nossa mente com relatos da nossa vida, da nossa história. Eu tenho certeza que cada pessoa que nos ouve agora vai lembrar de cenas em que testemunhou a mãe, ou a avó, ou a tia, ou a própria pessoa passando por situações que colocavam a mulher numa situação de desvalor, como se para ela conquistar algo fosse mais difícil, porque de fato tem sido mais difícil. As oportunidades não têm sido iguais, mas não obstante isso, embora tenha sido mais difícil conquistar esse espaço, as mulheres estão conquistando. Inegavelmente é expressivo o avanço, né? Hoje, nas graduações, por exemplo, nós vemos em vários cursos mais mulheres que homens. E o curso de Direito é um exemplo disso, o curso de Psicologia é outro exemplo disso. E também nós percebemos o quanto as mulheres são persistentes, tanto que o menor número de desistências sempre envolve as mulheres. Elas começam, elas vão até o fim. Então, elas estão se valendo da força que sempre existiu dentro delas, mas que por muito tempo foi sonegada, foi subtraída, em torno de uma crença de que não, você não pode ou você não precisa, porque tem quem cuide, tem quem faça isso por você. E nós não queremos tirar o espaço de ninguém, nós como mulheres queremos apenas exercer o direito a ocupar o próprio espaço. E que espaço é esse? Espaço de sermos quem somos, apenas isso. Apenas, né? Esse apenas traz uma carga desafiadora gigante, porque nós não conseguimos ser quem nós somos. Para muitas mulheres, depois da ruptura de um relacionamento, o que normalmente acontece depois de grandes traumas, grandes violências, não falo só da física, mas da psicológica e de tantas outras formas de violência, o grande desafio para essa mulher é encontrar-se consigo própria e identificar quem eu sou. Deixa eu resgatar o que eu gosto de fazer, o que me faz bem, qual é a minha missão no mundo, o que faz meu coração vibrar. Então, são perguntas que ela deixou de fazer há muito tempo. Para quê? Para atender expectativas da sociedade ou exigências de um parceiro que não soube respeitar esse lugar que ela poderia ter exercido, assim como ele e o dele, em harmonia. É isso que se espera. Mas eu queria só retomar aquela sua fala, Kevin, quando você falou do meme, né? E aí eu imediatamente me perguntei, por que virou um meme? Uhum. Então a cultura mostra que virou um meme porque fez eco. Uhum. E quando que faz o eco? Quando alguém acha engraçado. Quando alguém diz, vou guardar isso aqui porque eu posso usar de novo. Então, respondendo a partir desse silêncio a essa resposta, porque eu não preciso respondê-la, já que todos nós sabemos o quanto dói, e eu me refiro a nós mulheres, sabemos o quanto uma piada machista dói, a pergunta que eu faço é por que nós ainda deixamos isso acontecer? Porque nós ainda, entre aspas, rimos dessas piadas, porque ainda fazemos memes com esses assuntos. A provocação que eu trago é:
uma provocação desafiadora. A mudança, e essa foi a pergunta que você fez, ela acontece por meio da palavra. Disso que nós estamos fazendo aqui, deixando a palavra circular. E muitas vezes a palavra pode ser no sentido de dizer, não considero essa uma piada. Toda vez que algo é dito e que menospreza alguém, fazendo com que alguém sofra, não pode ser um motivo para a gente rir. Tem vários outros contextos que a gente possa se divertir sem que alguém precise sofrer para isso. Então, há muito tempo, eu não acho mais graça de piadas que diminuam alguém, em que contexto for. Pode ser a mulher, pode ser tantas outras formas de discriminação que nós conhecemos. Então, é assim, conversando sobre esses assuntos, trazendo esses assuntos à tona, às vezes com um pouco de coragem, e a gente não precisa ser ríspido para isso, basta sinalizar a sua dor, que a dor nos conecta com a outra pessoa. Eu tenho certeza que imediatamente, quando você, mulher, fizer isso, outras se unirão a você para dizer, nossa, eu sempre senti isso, que bom que você falou. Então, que bom que nós estamos falando sobre isso. É assim que nós mudamos uma cultura. Muito legal. É uma excelente reflexão. Me faz pensar bastante. E eu queria... uma coisa que eu tenho ainda, talvez, muito indefinido, algumas dúvidas ainda sobre o trabalho da assistência social hoje na sociedade, né? E eu acho que essa minha dúvida não é só a minha dúvida, é a dúvida de muitas pessoas, né? Não saber exatamente qual que é o papel da assistente social, né, se tratando especificamente desse caso que nós estamos abordando aqui hoje, né? Então, Joelma, eu queria que tu pudesse falar um pouco da tua experiência, um pouco da tua área de atuação, como é que o assistente social, ele atua, né, em casos de violência doméstica, como é que começa isso, como é que é tratado isso através da tua área? Então, acho que, primeiramente, é importante a gente diferenciar termos, assistência social e assistente social. Há uma grande confusão entre esses dois termos. Então, o que é assistência social? É feito por assistentes sociais? Sim, mas também psicólogos, advogados, administradores, técnicos de nível médio, de nível fundamental. Hoje, a Política Nacional de Assistência Social, ela é regida pelo que a gente chama de Sistema Único de Assistência Social, que é bem semelhante ao SUS. Tem os equipamentos de prevenção, esses equipamentos são chamados CRAS, Centros de Referência de Assistência Social. Então, ele faz o trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários lá no território, lá no bairro, lá na rua. Existe também na política de assistência social os serviços que são denominados de proteção social especial. E eles são classificados em média e alta complexidade. Dentre os serviços de média complexidade que devem ser executados no que a gente chama de CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, existe um serviço denominado PAEF, cheio de siglas, né? Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Esse é um serviço que ele é obrigatório a ser desenvolvido dentro de uma unidade de CREAS para municípios que têm gestão plena, né? Que são municípios de um porte maior. Ele atende crianças, adolescentes, mulheres, né? Então, ele atende vários públicos. Mas a maior demanda expressiva hoje são de crianças e adolescentes e de mulheres adultas vítimas de violência. Eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala de violência doméstica, não estamos falando somente de mulheres adultas. Falamos de todas as mulheres em todas as faixas etárias, como a doutora Leila colocou, né? Muito delicado os casos que envolvem criança e adolescente. A gente sabe que essa lei ela não tem o intuito de romper com um vínculo pai e filho, familiar, entre familiares, né? Mas sim de garantir a segurança e romper com o ciclo da violência. Então, hoje, dentro das políticas públicas, a política pública de assistência social, ela recebe os encaminhamentos que vêm do Poder Judiciário, já com a medida protetiva, para o acompanhamento dessa mulher. O assistente social, ele acompanha e não acompanha sozinho. Ele acompanha com psicólogo e com advogado. Contudo, eu vou fazer um comparativo para ficar mais fácil de entender, né? Então, já o assistente social, que é a profissão, graduação em serviço social,
Ele atua nesse espaço público de políticas públicas, seja assistência social, saúde, educação, entre outras políticas públicas, mas ele atua também em espaços privados, como escritórios de serviço social, que já existem aqui na região, no Brasil como um todo, algumas regiões ainda é mais expressivo, junto a escritórios de advocacia, e trabalha muito em articulação com a psicologia e com o direito. O que acontece? Tem pessoas que não desejam, por exemplo, esperar uma fila do SUS por um atendimento psicológico. Ou porque tem o recurso, ou porque não quer se expor, ou porque não quer aguardar uma fila de espera. Assim tem acontecido com as mulheres vítimas de violência que têm procurado um assistente social fora do espaço institucional. Para quê? Aquilo que a doutora Quitéria comentou. Como eu vou ressignificar o meu projeto de vida? Quem sou eu? Eu começo por onde? Então, essa demanda ela é muito expressiva e ela visa... Por que a gente fala que, primeiramente, é importante identificar as expressões da questão social? Em muitos casos, Kevin, essa mulher, ela tinha uma dependência financeira. Tem casos que não, obviamente. Mas nos casos em que há dependência financeira, a mulher ela está emocionalmente abalada. E aquilo que você falou, mesmo as mulheres, né, com quem a gente conversou antecipadamente para vir dar o seu depoimento, nós vimos o quanto elas choraram, o quanto ali, ao ponto, né, de ter pessoas que queriam desistir. Isso acontece durante o atendimento também, porque reviver... Você falar novamente tudo aquilo que você vivenciou, você vivencia todos aqueles sentimentos. E aí vem o quê? Quais são as demandas que a gente trabalha? A insegurança, principalmente. Fizemos o quê? Encaminhamentos. Por exemplo, tem a questão de vulnerabilidade financeira. É inserção para mercado de trabalho, buscar cursos de capacitação, fazer essa mulher olhar para dentro de si, lembrar o que ela sempre gostou, quis fazer, buscar o que a gente chama que é essencial, tá? Que é identificar a rede de apoio. É muito mais lento o processo de superação daquilo que vivenciou se não tiver rede de apoio. O que a gente percebe em muitos atendimentos é de mulheres que não querem expor a vivência de violência para familiares por receio do julgamento. Porque eu fui criada para servir a minha família. Porque eu vou ouvir da minha mãe ou de familiares, você largou o seu marido? E ainda tem muito isso. Nós vivemos ainda uma cultura forte do patriarcado. Então, por isso que essas mulheres buscam, muitas vezes, o profissional, inclusive fora do ambiente institucional, porque ela quer um atendimento efetivo para romper com todos os traumas, todas as consequências daquilo que ela ou está vivenciando ou vivenciou, da melhor maneira possível, de forma com que ela consiga olhar para frente e consiga visualizar onde ela quer chegar. E o que a gente trabalha com isso? As potencialidades dessa mulher. Identifica as fragilidades e fortalece com ela, no seu projeto de vida, suas potencialidades. Então, o assistente social ele trabalha em vários campos, né? E gostaria de ressaltar aqui algo que estávamos comentando antes, de que não é só o atendimento individual, a gente precisa pensar no coletivo. Comentávamos há pouco, né, a importância de entrarmos dentro das empresas. Exato. Um exemplo, empresas têxteis, nós temos gênero masculino, gênero feminino. Será que isso é trabalhado, né? Dentro do ambiente corporativo? Porque o relacionamento corporativo, ele também tem a ver com a questão, muitas vezes, de algo que fica ali, tão subjetivo que você não consegue identificar. A mesma coisa nas escolas, né? Não existem somente escolas públicas, existem escolas particulares. Hoje a gente tem a lei da escuta especializada, né, da revelação espontânea de crianças e adolescentes. Será que isso chegou em todos os campos, inclusive em universidades? Será que a comunidade como um todo sabe? E por isso a importância desse documentário. Quais são os meios? Por onde que se começa? Qual é o caminho? Se eu estou sofrendo a violência, né? Onde eu busco primeiro? Então, acho que
quero te parabenizar, tá, pela iniciativa, porque acho que o documentário ele traz isso, né? Existem caminhos. O que do sistema de garantia de direitos, o que cada um pode fazer? Onde eu posso buscar essa rede de apoio? Uma coisa bem interessante que aconteceu alguns meses antes de eu executar de fato o documentário foi que eu havia anunciado no meu Instagram procurando pessoas que passaram por situação de violência doméstica para colher o relato, o depoimento dessas pessoas. E chegou-me o relato de uma seguidora e ela falou o seguinte: olha, eu não consigo participar desse documentário, mas eu posso relatar para ti uma situação que está acontecendo atualmente comigo, né? E ela falou do quanto que ela estava sofrendo violência doméstica dentro da casa dela, só que ela não podia fazer absolutamente nada, porque dentro da mentalidade dela, ela dependia totalmente do marido. Então ela veio de fora, ela veio com ele para cá, ela não tem família, ela não tem amigos, ela não tem nada aqui, ela só tem ele. Então ela falou: olha, talvez hoje eu não consiga separar dele só por conta do meu filho. Eu não tenho para onde ir. Quem que vai cuidar do meu filho? Sabe? Não tenho emprego, eu dependo dele. E ele tem arma em casa. Então eu tenho muito medo de tomar alguma decisão e fazer com que isso me prejudique, e principalmente prejudique o meu filho. E ela relatou naquele momento: olha, faz exatamente 15 minutos que eu acabei de ser abusada sexualmente por ele. Então já está vivenciando, além do ciclo de violência doméstica na parte física, psicológica, há também a questão do abuso sexual. Então, quando me chegou aquele relato, eu mostrei para minha esposa no sofá, falei: amor, olha isso aqui. Eu fiquei extremamente espantado, porque para mim era tudo muito novo, né? Não sabia da extremidade, da urgência desses casos. E é como tu falou, às vezes a mulher de fato ela tem essa dependência do homem e por conta disso ela não toma, as atitudes, sabendo que ela tem um amparo da lei, sabendo que ela tem serviços que vão dar apoio a ela, a romper com esse ciclo. Então ela fica vivenciando, esse ciclo de medo, onde ela está aprisionada naquele homem, E, cara, eu acho que a vida dela vai se resumir aquilo, Pelo menos dentro da mente dela, a vida dela é aquilo, ela está totalmente presa àquele ciclo. Sabe, Kevin, você falando isso me fez conectar uma informação, eu acho que é algo que a gente precisa refletir. Um dos sintomas da violência doméstica costuma ser o isolamento da mulher em relação à sua rede de apoio de família e amigos. A gente tem muito histórico de mulheres que vivem esse ciclo e que cada vez mais se distanciam. Se distanciam porque o homem proíbe a mulher manter contato com as amigas, com os amigos, proíbe manter contato com os familiares. E também distancia porque muitas vezes os familiares ou amigos estão visualizando aquele relacionamento abusivo, aquela situação que a vítima está sofrendo, querem ajudar, mas a vítima não se permite essa ajuda. Então isso leva muitas vezes pais, mães, irmãos e amigos, amigas de forma geral, assim, os mais próximos, a quase que desistirem, porque dizem: não, ela quer continuar, ela gosta disso, então não vou lavar as minhas mãos e deixo essa pessoa se virar. E muitas vezes esse distanciamento faz com que a mulher sinta essa vulnerabilidade de não ter mais a quem recorrer. Então, às vezes, é até comum, às vezes a gente pergunta na audiência: tá, mas você não tem a tua família, os teus pais, irmãos? Eles não querem saber de mim. Então, tu vai procurar saber o porquê que acontece isso e muitas vezes está vinculado à própria situação da escolha. Porque eu escolhi viver com esse homem, então a minha família me abandonou. Porque eles sofrem também ao ver que a filha ou a irmã está sofrendo e não faz nada. Só que falta essa compreensão justamente que a vítima não está ali por uma escolha livre e consciente. Às vezes ela está
vinculada num sentimento, enfim, num ciclo de violência psicológica. Eu acho que a Quitéria talvez até possa falar um pouco melhor sobre o comportamento da vítima, que ela não consegue se enxergar como vítima, ela não consegue receber ajuda, e quando ela pensa que ela precisa de ajuda, ela começa a visualizar que não tem solução, Sim. que não tem ninguém que vai estender a mão dela, que vai compreender ela. E isso se reforça ainda mais, e isso é um alerta que a gente precisa fazer a todo profissional que atende, principalmente nos serviços de apoio, e aí incluo não só judiciário, mas também Ministério Público, delegacia, polícia militar, que se cuidem, se policiem a não fazer pré-julgamentos, e quando são recorridos a esses serviços, que façam o acolhimento com amor e com respeito, porque muitas vezes um policial que recrimina ou critica uma mulher que, poxa, eu te atendi, nós atendemos uma ocorrência aqui semana passada, você ainda não se separou dele? Então é porque tu gosta, né? Sim, Teu caso, sim. não chama mais a gente. Então, isso a gente precisa mudar, inclusive esse tipo de olhar de quem trabalha nas redes de atendimento e dizer, não, se você precisar de novo, a tua escolha de ficar aqui não cabe a mim, mas cabe a você. Agora, se você precisar, estaremos aqui para ajudar. E isso tem que ser também um olhar e uma postura dos familiares, dos amigos, de dizer, tudo bem, você ainda não está preparada para quebrar esse ciclo, mas saiba que estamos aqui para te acolher no momento que você se sentir preparada. E que os policiais, que as delegacias, que tenham esse olhar. Ok, você registrou mais um boletim de ocorrência, se semana que vem for necessário registrar, você pode fazê-lo. Isso é algo que eu tenho tomado muito cuidado quando faço atendimentos, audiências, que as vítimas dizem, não, a gente superou isso, ok, perfeito, mas se voltar a acontecer, saiba que você pode recorrer aos meios de segurança pública, delegacia, polícia militar, judiciário, Ministério Público, porque nós estaremos aqui para fazer o nosso trabalho. Então, há necessidade de as pessoas que podem servir como essa rede de apoio estarem atentas a isso, porque às vezes quando a mulher mais precisa, ela acredita que não tem ninguém para ajudá-la. E a gente precisa mudar isso. Isso é uma coisa bem interessante, é uma reflexão que eu faço, né? E inclusive até me pergunto algumas questões com relação a isso que tu acabou de falar. É sobre, acho que esse é um pensamento que a sociedade num todo tem, né? Quando a mulher ela sofre ali uma violência física, né? Acho que um dos primeiros pensamentos é: por que ela vai continuar com esse cara? Tá entendendo? Por que ela vai continuar com esse cara? Aí eu me pergunto, até que ponto a gente tem que intermediar com essa mulher, dizer não, basta, eu acho que daqui para frente pode haver um ato de feminicídio, ou enfim, às vezes foi um descuido que aconteceu, são várias situações, né? E eu acho que é uma reflexão até inclusive que a psicologia ela pode trazer para nós, né? Entender por que essa mulher muitas vezes ela se permite viver isso e ela não diz um basta, né, doutora Quitéria? O que tu terias a dizer para nós nessa situação? Por que muitas vezes a mulher se permite vivenciar isso, ou por que ela às vezes ainda aposta nesse relacionamento, né? Desde que eu passei a estudar psicologia, tem uma coisa que mexe comigo, que são as palavras, né? E aí, quando você fala se permite, eu me pergunto, puxa vida, será que ela está permitindo? Ela não estaria, mas ela precisa de uma força maior do que ela dispõe no momento para dizer basta. Mas não só o dizer, mas para concretizar por meio de ações que
levem ela a um outro contexto que não aquele de violência, né? A palavra escolha também é uma palavra que mexe muito comigo, porque, como a Leila própria explicou, nunca é uma escolha livre, né? Não é uma escolha consciente. É o conjunto das circunstâncias, por exemplo, daquela pessoa que mandou mensagem para você dizendo: eu estou sofrendo, mas eu ainda não reúno as condições que eu preciso para sair dessa violência, que eu enxergo, percebo ser uma violência. Então, o caminho, para mim, deve ser o caminho oposto ao que vem acontecendo em relação às agressões. E eu gostaria de falar um instante sobre isso, que é o que a gente também poderia chamar de estratégia de dominação, que é a estratégia que os homens usam para fragilizar a mulher, naquele contexto, como a doutora Leila acabou de explicar, afastando das suas amigas, dos familiares, né? Diminuindo a sua autoconfiança, muitas vezes ofendendo, fazendo com que ela se sinta menos. E essa estratégia é a mesma estratégia que os países usam para dominar uns aos outros. Então, vejam, quando um país quer atacar um território, quer atacar outro território, ele cerca esse território, ele dificulta ou impede o fornecimento de água, fornecimento de mantimentos, e ele vai fragilizando aquela população. Quando a população estiver bem fragilizada, ele ataca. Então, esse é o processo também que acontece em relação à dominação que o homem faz em relação à mulher. Ela vai se sentindo cada vez mais só. E aí, a estratégia, a meu ver, que deveria ser feita, o que eu proponho aqui como uma reflexão para quem nos ouve, é a estratégia oposta, a estratégia do fortalecimento. Então, como nós podemos fortalecer essa mulher? A primeira via da conscientização é ela ter consciência de que a violência acontece. Então, ver a violência, identificar, não achar que é assim mesmo. Não achar que é assim mesmo ouvir uma piada que te ofende, como eu mencionei antes. Não achar assim mesmo que ela precise atender aos desejos, por exemplo, sexuais do parceiro quando ela não quer. Não é assim mesmo, nem mesmo dentro de um casamento. A vontade própria, há algo que foi denominado aqui algumas vezes, que é respeito. Respeito à condição de cada um daqueles que escolheram fazer uma vida em comum. E eu poderia estar falando dos mais diversos respeitos, que é aquilo que falta quando há uma violência psicológica, uma violência física, uma violência sexual, patrimonial ou moral, as diferentes formas de violência. Então, aquela mulher que está passando por aquela estratégia da dominação e que acabou se afastando ou vendo os familiares se afastarem do seu meio, é uma mulher que seria fortalecida se, como disse a doutora Leila, aquela outra mulher, não importa se uma familiar, se uma amiga, alguém próxima, viu isso acontecer e lhe disser assim: olha, Maria, anota o meu número aqui no teu celular e saiba que se você precisar a qualquer momento, me procura. Eu vou estar realmente à tua disposição a qualquer momento. Eu conheci um caso em que a menina, percebendo que o parceiro tinha atos de violência, procurou uma amiga que morava no mesmo prédio e disse: olha, se eu te procurar com tal palavra, se eu disser tal palavra para você numa mensagem, porque eu estou em situação de perigo, me procura se isso acontecer. E olha, aqui está a chave do meu apartamento. Se precisar, você pode entrar. Então, essa é uma estratégia de fortalecimento. Então, ao invés de se afastar, acreditando que a pessoa que escolheu ficar com aquele parceiro que a violenta esteja fazendo, entre aspas, uma escolha, confie na capacidade que ela tem de, no seu tempo, e esse tempo é individual para cada pessoa, perceber as violências, reunir as forças que precisa para tentar mudar esse contexto. E não diga a ela o que fazer. Apenas escute se ela quiser falar. Mas o fundamental é: esteja à disposição para ouvir. Esteja à disposição para oferecer a ajuda que ela pedir. Não somos nós quem vamos dizer o que ela deve fazer. Mas eu posso dizer: Maria, de que forma eu posso te ajudar? Então, por exemplo, essa moça que procurou você numa mensagem, ela não precisa que nós digamos a ela o que ela deve fazer. Mas nós podemos dizer, se fosse o nome Maria, por exemplo, em homenagem à Lei Maria da Penha: Maria da Penha, de que forma eu posso te ajudar? Talvez ela diga: puxa, eu tenho tanta vontade de fazer um curso profissionalizante de tal coisa, né? De cabeleireira, de culinária, de artesanato, de sei lá qual habilidade ela sabe que tem. A gente vai ajudá-la, mas deixa ela dizer. Mas para isso ela precisa ter com quem falar. Então, deixar os canais abertos de comunicação
é a melhor forma que nós temos de ajudar uma mulher que pode precisar da nossa ajuda em qualquer momento. Aproveitando, né, pegando o gancho, é impressionante como quando você escuta, né, principalmente partindo de mulheres, apesar, né, das doutoras, a experiência total aqui da Joelma, e aproveitar também para salientar o Ricardo, a Cleide fazem um trabalho incrível em Blumenau com os grupos reflexivos, né? Então, pela ótica de um homem, né, que teve esse processo, né, se realmente ter essa reflexão, mas nós também temos que, de fato, olhar para os homens no sentido de o que nós podemos fazer, porque o grupo reflexivo para homens, ele é uma realidade aqui na região, né? Eu sou paulistano, eu escutei falar e vim participar de um grupo reflexivo para homens em Blumenau. Eu nunca tinha ouvido falar de grupos, deve existir, sim, mas nós não tem isso. Então, temos também que olhar para a ótica onde os homens que praticam são os homens que fazem isso. Então, vamos tratar, vamos criar mecanismos onde a gente possa também que o homem se sinta bem. Por quê? Também é ruim para o homem. Ele também se sente mal. Também é uma coisa que fica dentro de ti assim, você fala, o que foi que eu fiz? Por que eu fiz isso? Sabe? Para a mulher é muito ruim, mas para o homem também é. O homem também se sente mal. Tanto que é um número, vocês podem, com certeza vocês já sabem, mas a quantidade de suicídios são muito mais entre os homens. Eu até corrijo. Na verdade, a quantidade de tentativas e suicídios maior é entre a mulher. Sim. E entre os homens, a efetividade do suicídio é maior para o homem do que para a mulher. A mulher, ela tenta se suicidar e não consegue. Exatamente. A efetividade da violência. Exatamente. Mas o homem que sofre, ele é violento também para consigo. Exatamente. E aí, o que acontece? É mais ou menos assim, né? Ele vai lá, ele pratica violência doméstica, aí ou às vezes ele foge, ou às vezes ele se atenta contra a sua própria vida. Olha que ponto chegou. Então, nós temos também, de fato, que com esses grupos reflexivos, e como nós estávamos conversando, né, doutora, de alguma maneira isso se tornar institucionalizar de alguma forma. Por quê? O homem, ele vai lá para o grupo reflexivo. No primeiro encontro, realmente aquilo que, mais uma vez, te parabenizar pelo documentário incrível, né? Ele vai lá para o grupo, no primeiro, ele se sente punido. O sentimento dele é esse. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou certo. É mais ou menos assim, não, eu não fiz nada demais. A culpa é dela. A culpa é dela. Aí, com as reflexões dentro dos grupos, você vai... Eu costumo dizer lá no grupo reflexivo, assim, que tem a síndrome do avião caindo, né? Quando despressuriza, cai a máscara, você primeiro tem que colocar a máscara em você, para depois colocar na pessoa. Porque se você colocar na pessoa primeiro, ou a pessoa não tem condição de colocar, vão os dois, né, desmaiar. Então, é aí que está, no meu ponto de vista, doutoras e Joelma e Kevin, que nós também temos que ter um olhar muito focado nos homens. Para que justamente ele saia de lá, e como foi aquilo que eu disse a vocês, de que isso também é um número exato, de 100% dos homens que participam dos grupos reflexivos, apenas 4 são reincidentes. E o grupo reflexivo, para homens, ele não é, até porque não é nem discutido dentro do grupo reflexivo sobre se ele está certo, se ele está errado, não tem esse tipo de discussão lá. Os temas que são abordados, né, pelo Ricardo são coisas realmente que refletem, faz refletir. Né? Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande de falar eu te amo para o meu pai, para o meu irmão, para um amigo. E hoje não. Eu falo, pô, eu te amo, cara.
Eu te amo, eu tô sentindo a sua falta. Porque nós homens, né, Kevin, nós temos aquela coisa de, não, esse problema aí eu não vou falar, né? E eu tive um casamento que ele terminou justamente porque eu não queria falar uma situação que estava passando na empresa, uma situação financeira. A empresa, né, realmente estava muito ruim, né? E eu não quis dizer a ela estava grávida, porque eu queria preservá-la. Ok. Mas depois isso se tornou uma mentira. E aí acabou o quê? A confiança. E eu estava certo? Não. Talvez naquele momento eu teria que ter dito. Teria que falar assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, vamos enfrentar juntos, né? Então, nós homens, né, nós temos essa questão de querer resolver as situações sem compartilhar. E uma outra questão também, isso aí falando diretamente para os homens, é que lavar louça, limpar a casa, também é coisa de homem. Isso também é coisa de homem. É verdade. Eu não deixei de ser homem porque eu lavo a louça, cara, ou limpo a casa. Eu moro sozinho. Eu tenho minha namorada, mas quando nós estamos juntos, o que nós fazemos? Trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto? Olha, amor, eu vou... Deixa que eu... Não tem essa... Olha, amor, deixa que eu lavo. Não tem isso. Pô, eu tô ali na frente da pia, tá sujo. Eu vou limpar. Como eu disse, eu moro sozinho, eu limpo a minha casa, eu passo a minha roupa. Eu pego o meu filho um final de semana sim, um final de semana não. Eu pego o meu filho e eu cuido dele, e eu que faço a comida dele. Eu que corto ali as verdurinhas certinho, bonitinho. Então, o homem precisa também entender de que ser parceiro da sua mulher não é só parceiro na hora. Só parceiro sexual, né? Não é isso, gente. Um relacionamento, quando o homem entender de que um relacionamento, estando saudável em todos os sentidos, isso vai automaticamente refletir nas pessoas próximas a ti e nos seus filhos. Sabe? Então, e isso também reflete, porque você começa a ter confiança. O homem ele começa a ter confiança em si mesmo. Como a gente sempre fala lá no grupo, se ame também, cara. Se ame também, passe um perfume bom, penteie o seu cabelo, coloque uma roupa que você gosta, vá num lugar, sentar num barzinho sozinho, sabe? Vá viajar sozinho, para que você possa de fato entender que você também precisa se amar e amar o próximo e amar suas A mulheres. gente entra muito na questão da cultura, né? A gente carrega essa cultura machista de que o homem, eu acho que ele carrega muito essa cultura de que ele tem que dar conta de tudo. Exato. O homem ele carrega a cultura de que ele não pode chorar, Exato. de que ele tem que fazer absolutamente tudo, ele não precisa da mulher, porque ele tá, senão ele vai estar se rebaixando, né? Deixa comigo que eu dou conta. Então acho que, eu falo por mim, né? A gente carrega muito essa responsabilidade que muitas vezes a gente não dá conta. E a gente vai se martirizando. Eu acho que é como um copo que vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Eu acho que a psicologia pode falar muito sobre isso, né? Sobre essa questão da cultura que o homem carrega. E aí chega um momento que, às vezes, por um descuido, ele vai descontar em quem? A pessoa mais próxima a ele, né? Ô Kevin, eu acho que é bem importante ressaltar que quando a mulher ela requer a medida protetiva, não necessariamente ela quer o rompimento da relação. Ela quer o quê, muitas vezes? Ela quer continuar com aquele relacionamento. Quando você perguntou antes, né? Mas por que ela ainda vive, se sujeita permite, àquela união? Isso é mais ou menos o caso de criança e adolescente. Às vezes o pai e a mãe vão lá, demonstram carinho, afeto e tudo mais, mas tem uma atitude inadequada. Vou dar um exemplo. Agrediu fisicamente a criança. A criança deixou de amar o pai e a mãe por causa daquele ato? Tem um sentimento ali. A mesma coisa a relação conjugal, até porque dificilmente uma relação conjugal, ela inicialmente se constitui com atos que não incluem o afeto, né? Gestos de demonstração de sentimento recíproco. A convivência que vai demonstrando outras particularidades e como você colocou,
nos grupos aparece muito isso, a gente Sim. ouve de pessoas, né, que coordenam os grupos, e aproveitando também para agradecer muito, né, a Cleide e o Ricardo, Sim. que mediaram, inclusive, sua participação, né, que são uma referência no Brasil em grupo Sim, reflexivo, que eles relatam assim, que vários homens, ao final dos encontros, relatam assim, ó, é a primeira vez que eu pude chorar, Exatamente. que eu pude falar Ser que eu ouvido. sofro, porque eu aprendi na minha família que homem não Exatamente. chora, que homem não fala de sentimento, que homem que é homem manda, que homem é provedor da casa. Então, tem casos que a gente atende de mulher em que ela fala assim, olha, eu precisei requerer a medida porque eu percebi, que bom que ela percebeu que aquilo não era sadio, mas o desejo dela, ela tem o direito de querer ressignificar essa relação. E por isso até muito importante o que você falou de implementar, melhorar, né, os serviços, inclusive Exato. públicos ofertados. Então, hoje se busca que não se atenda só a mulher, que se atenda o Claro. homem também. Claro. Então, o grupo reflexivo, vejo assim, ó, enquanto tem a validade da medida, né, a medida está em vigor e a mulher é acompanhada, o grupo reflexivo é uma excelente oportunidade do homem ser acompanhado e, quem sabe, ao final dessa medida, se consiga ressignificar aquele relacionamento. Exato. Existem até exemplos, né, o Joelma, de que assim, ele foi lá para o grupo reflexivo. A mulher está sendo acompanhada. Esse relacionamento voltou. Estão juntos, estão Exato. felizes. Entende? A importância disso, de que, e mais uma vez salientar, ser homem de verdade, Kevin, não é você ser bruto. Ser homem de verdade, você pode ser protetor das suas esposas, dos seus filhos. Você pode ser protetor. Você pode ser tudo isso que às vezes a gente fala, nossa, o homem é o provedor. Mas você pode amar as suas mulheres de uma forma educada. Eu costumo dizer para as pessoas que ser cavalheiro é uma coisa. Ou ser macho é uma coisa, machista é outra. Essa é a grande diferença, sabe? No meu ponto de vista, claro, de que eu posso muito bem ser protetor da minha mulher, mas respeitando ela. Sabe? São coisas assim, no meu ponto de vista, são coisas simples. Pegando sabe? Até porque eu não posso perder a chance de dizer que proteção seria essa se não respeitasse, né? Tá entendendo? Exatamente. Talvez uma proteção que Então, ela uma não proteção. queira, então não é mais É um proteção. cárcere. É uma falsa proteção sob a forma de violência. Exatamente. Uma coisa que, pegando o gancho dessa fala, existe um versículo bíblico que eu gosto muito, que fala a respeito de como o homem, o marido, ele deve tratar sua esposa. A Bíblia não fala que o marido deve... ele tem o poder e autoridade sobre a sua esposa. Mas a Bíblia diz para que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Exatamente. Como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Então eu pego muito esse versículo para mim, sabe? E eu aplico muito na minha vida. Eu dar a minha vida pela minha esposa. Isso. Eu morrer por ela. Saber que, cara, hoje falando assim da minha esposa, né? Dentro da nossa família, da nossa história, é uma pessoa assim que, cara, conseguiu ressignificar muita coisa na minha vida. Sabe? Como um homem. Ela foi uma ponte para isso, sabe? Para essa ressignificação. Ela me ensinou muita coisa. Você tá entendendo? Porque quando eu cheguei num relacionamento, eu cheguei com um pensamento muito machista. Exato. Que eu que tenho que ser o provedor, eu que tenho que ser o cara que mais ganho nessa casa, entendeu? E aí eu comecei a colocar esse peso sobre mim. E aí houve um momento do nosso relacionamento onde eu entrei num processo de depressão. Por quê? Porque essa pressão psicológica de que eu tenho que dar conta e eu não estou conseguindo, ela que está bancando a casa nesse momento, ela que está ganhando mais do que eu, isso me destruiu como homem. Você está entendendo? Então essa cultura começou a ser trabalhada dentro de mim, até que quando a gente conseguiu ressignificar nosso relacionamento, mudou da água pro vinho, cara. É isso. Agora, uma questão que eu acho que é bem importante, né, e a Quitéria toca com muita propriedade, o poder da palavra. Exato. E o poder de você expressar sentimentos, porque a mesma verdade que é para a vítima de violência doméstica, a mulher
que é vítima de violência doméstica, ela abrir essa caixa preta para tratar esses sentimentos e para rediscutir essa posição dela, a mesma verdade também é para o homem. Exato. E é interessante, Líbano, uma das questões que aqui em Indaial nós temos o grupo reflexivo, que foi também construído aí com parceria do serviço da Secretaria de Assistência Social, já na época, se não me falha a memória, com a secretária Catiúcia, enfim, e com o apoio muito grande do Ricardo, e agora está sendo tocado, e os facilitadores ali, chefes, né, o Alfrânio e a psicóloga Aline, eles estão fazendo um trabalho muito legal e eles me trazem essa fala, né, que uma das maiores queixas quando o homem chega no grupo mas só ela está sendo ouvida e eu. Então, e quando a gente abre esse espaço da fala para o homem, o homem até primeiro se surpreende, né, porque ele nunca desconhece esse espaço de fala, de falar sobre sentimentos. E quando a gente abre essa oportunidade, permite com que as pessoas reflitam e comecem a se questionar por coisas simples. Por que ainda se fala, talvez não tanto quanto há 2 décadas atrás, mas por que ainda se fala para o menino que o homem não chora? Engole o teu choro, menino. Homem não chora, homem de verdade não chora. Então, o quanto é importante a gente falar sobre sentimentos e o quanto a palavra ela circula e ela vai conectar pessoas nas suas vulnerabilidades, porque o homem que senta no grupo, ele é vulnerável também. Exato. Como a mulher que também está lá nos grupos e nas rodas de conversa sobre violência, quanto ela é vulnerável. E daí, se a gente for um pouquinho mais amplo, o quanto nós somos vulneráveis e o quanto a gente tem defeitos, o quanto a gente erra e também as nossas potencialidades, o quanto é importante a gente começar a se autoconhecer, né, Líbano? A gente falava sobre isso, o autoconhecimento, o autorrespeito. Olhar para si, né? O autoamor. Então, e é isso que nos conecta como seres humanos, porque enquanto a gente não se apropriar da virtude maior que é do ser humano, que é a solidariedade, que é a fraternidade, a gente vai pegar atalhos, mas a gente vai sair do nosso curso, que eu acho que é que se fala e que se representa realmente a humanidade, né? Que nos representa como seres humanos. Exatamente. Então, a palavra sentimento precisa ser falada, sobretudo. E a questão da violência doméstica reúne muito isso, porque são dores e são sofrimentos de ambos os lados. E o que mais triste é que ela se perpetua. Ela se perpetua no olhar dos filhos, que acabam muitas vezes tornando naturalizando as violências e que perpetua nas escolhas, o olhar hoje, a gente vê muitas filhas e filhos de lares violentos que escolhem parceiros ou parceiras que perpetuam esse mesmo padrão de que o amor é violento, de que o amor pode o controle, que o amor pode bater e assim por diante. Então, é importante a palavra e é importante essa luz sobre o tema. Teve até Desculpem. Claro. Teve até uma situação que aconteceu uma vez, né, próximo de onde eu moro. Eu percebi que naquela residência, né, tinha o pai, a esposa e 2 filhos. Um menino devia ter mais ou menos, sei lá, uns 7 anos de idade por aí, o outro um pouco menor, uns 4 anos. E é inevitável, né? Pô, eu tô no grupo reflexivo, mas eu tava na minha varanda e vi que tava tendo uma evolução, né, de discussão.
tudo bem. Mas eu percebi que a mulher estava bem mais alterada, né? Enfim. E aí qual foi o meu papel quando a gente escuta aquele negócio? Ah, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você não precisa ir lá. É simples, gente. Pega o telefone. Diz com 90. Aí eu fui, disse que é 90. Aí veio a viatura. Fui lá, me apresentei. Falei, olha, tô sentindo que tá tendo uma evolução. Eu não vi agressão, mas assim, tô sentindo que tá tendo uma evolução e não custa nada dar uma... Aconteceu isso, joia. O rapaz viu que foi eu, né? Em nenhum momento eu me escondi, né? E depois, um belo dia, ele me chamou. Falou, cara, eu quero te agradecer. Aí começamos a conversar. E eu disse a ele, eu falei assim, olha, os seus filhos estavam vendo isso. Você vai envelhecer. E é isso, esse é o legado que você quer deixar para os seus filhos? É isso? É isso que você quer? O que você acha que a tua esposa ela te olha como o quê? É isso que você quer sentir? Se você realmente é um homem, quer ser um homem de verdade intitulado o Hércules, o Sansão, é dessa forma que você quer ser visto? Ou você quer ser visto como um homem de fato protetor e respeitador? E que seja exemplo? Esse é o legado. Então, o que eu posso, né, passar para os homens, o que eu vivi e o que eu vivo, é de que é muito mais feliz para si próprio você ser um homem de verdade e respeitar as suas mulheres e respeitar as pessoas próximas a ti. E aqueles que têm uma certa dificuldade, uma certa, talvez, tendência, né, a esse tipo de questão, eu acho que é certo, é correto esse homem procurar uma ajuda, né? Seja uma ajuda psicológica, terapêutica, né? Porque às vezes ele tem essa mentalidade, essa cultura de que, cara, isso não é coisa de homem. E aí aquele caso vai se estendendo, aí começa por uma agressão psicológica, depois parte por uma agressão física e o caso vai, né, se delongando e eles vão vivendo aquela miserabilidade no relacionamento. Porque é um relacionamento miserável, né? Tanto para ela quanto para ele, para os dois. Então, doutora Quitéria, eu queria que, partindo para o final, tu pudesse trazer uma reflexão a respeito, né, desse contexto, desse tema tão importante e urgente com relação à violência doméstica, para que a gente possa finalizar. Eu fico emocionada quando eu vejo as mudanças que nós desejamos ver acontecerem, quando eu percebo que elas estão em movimento, estão a caminho por meio do modo mais legítimo que poderia existir, que é da circulação da palavra, que é conversando, que é fazendo aquilo que nós estamos fazendo aqui. A gente não tem ideia do quanto a gente, agora quando eu falo a gente, eu falo para cada uma das pessoas que nos ouve, que nos assiste, o quanto o nosso exemplo inspira outros exemplos. Então, o tom de voz com que a gente fala, a maneira como nós próprios nos tratamos, é um exemplo que inspira outras pessoas. E aí, quando nós falávamos aqui das masculinidades, em todos os desafios que se colocam para o homem, eu pensava, nossa, para o homem, os seus diálogos internos também são muito violentos por natureza. Porque ele cresceu ouvindo que ele não podia chorar, ele crescendo ouvindo que ele tem que, ele tem que, ele tem que. Ninguém tem que nada. O nosso compromisso é ser feliz. E a felicidade, ela está nos momentos raros de distração, na leveza do sorriso, do contato, do carinho, daquilo que acontece quando cada um de nós, homens e mulheres, conseguem ser quem somos. Então, está na genuinidade daquilo que é verdadeiro em nós. Então, eu desejo que todas essas palavras que foram lançadas aqui hoje tenham o poder da semente, para que as pessoas que as recebam continuem refletindo sobre isso. O que nós queremos dizer com ser quem somos? O que nós queremos dizer com o respeito do respeito não ser desacompanhado da liberdade? O respeito não pode ser imposto. Que proteção é essa que a pessoa não quer? Então, que nós, a partir de agora, olhemos para outra pessoa que está diante de nós, seja um homem ou seja uma mulher,
acreditando na capacidade que ela tem de lidar com os próprios problemas e de superar os desafios com a potencialidade que ela tem dentro dela. Nós não precisamos que outra pessoa faça isso por nós. Nós precisamos apenas que acredite para que o nosso espaço seja suficiente por si só. E aí sim, com essa perspectiva de autossuficiência, de autoestima, de autoconfiança, aí nós teremos ao nosso lado, caminhando quem nós queremos que esteja ao nosso lado. E essa caminhada será linda, porque será uma caminhada baseada na leveza de cada um ser quem é. Então, desejo que as palavras de hoje fortaleçam cada uma das pessoas que nos ouvem, para que tudo isso faça sentido a ponto da gente ver se desenhando uma convivência. É sempre essa palavra que me vem forte, convivência, mais saudável nesses espaços que ainda hoje são limitados por atos de violência. Quanto mais nós respeitarmos o direito de cada um ser quem é, menor será o espaço da violência. Parabéns, Kevin, por tudo que você tem feito para que a convivência na sociedade seja cada vez mais sustentável, mais saudável. Esse é o caminho mais genuíno para aquilo que os poetas chamam de felicidade. Porque, como eu disse antes, ela habita nos raros momentos de distração, como esse que nós estamos vivenciando aqui. Obrigada. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? Vocês que participaram desse documentário, que foram uma grande voz, né? Trazendo a reflexão, trazendo conhecimento. Me sinto muito honrado em tê-los aqui, né? Participando desse projeto piloto. Esse projeto ele não vai parar aqui. Isso. A nossa intenção é fazer com que esse documentário ele se estenda a mais pessoas, ele chegue até mais lares, né? Chegue até as mulheres que estão vivenciando esse ciclo de violência doméstica, até mesmo os homens, né? E a intenção desse documentário, o objetivo desse documentário não é trazer o nome do Kevin. Eu fui apenas um canal, apenas uma ponte. Mas o objetivo principal desse documentário é poder mostrar para essa mulher que ela não está sozinha. Mostrar para essa mulher que ela tem um amparo de profissionais, de pessoas que estão ali, né, que vão abraçar ela no tempo dela. No momento que ela se sentir confortável para isso. Aprendi isso com vocês hoje. E vamos finalizar então, chegamos ao final, né? Mais uma vez, muito obrigado, doutora Quitéria, Joelma, doutora Leila, Gleison, né? É uma grande honra. Foi muito legal, foi muito construtivo para mim, né? Ter esse tempo de qualidade com vocês, e eu espero que essa conversa, esse podcast, ele possa chegar a muitas pessoas, né? Muitas pessoas possam assistir. Esse vai ficar disponível no YouTube. Legal. E também já quero aproveitar para fazer, né, a propaganda do nosso documentário. Se você não assistiu ainda o documentário Precisamos Falar sobre Violência Doméstica, eu quero te encorajar a assistir, porque esse documentário ficou de uma qualidade extrema, né, com ótimos profissionais que trouxeram toda a sua experiência, toda a sua sabedoria, toda a sua vivência, o seu testemunho. E esse documentário tem tocado muitas pessoas. Então, é só você colocar no YouTube lá, Precisamos Falar sobre Violência Doméstica, documentário, que você já vai ver um dos primeiros tópicos ali, que vai ser o nosso documentário, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Foi uma grande honra, né? E com certeza a gente vai ter aí muito mais tempo de qualidade, inclusive muitos projetos à frente, né? Para que a gente consiga construir ainda mais a respeito desse assunto que é tão importante e tão urgente nos nossos dias. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E até mais. Obrigado. Obrigada.